BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A carreira em arbitragem internacional exige sólida formação jurídica, domínio de idiomas, visão estratégica e a capacidade de lidar com disputas complexas. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou o seu host, Gabriel Budini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Tatiana Fé, sócio da área de resolução de disputas do Demarest, mestre com LLM em Direito pela Queen Mary University of London, especialista em Direito Processual Civil Brasileiro pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Somos dois então, viu, Tati? Ela tem vasta experiência em assessoria jurídica para algumas das maiores empresas de infraestrutura do Brasil, possui forte atuação em arbitragem comerciais complexas, inclusive cross-border. Dentre os seus principais clientes estão empresas dos setores de petróleo e gás, energia, mineração, seguros, ferroviário e entre outras áreas de infraestrutura. Ela possui dupla qualificação, podendo atuar como advogada no Brasil e na Inglaterra. Tatiana, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Obrigada, Gabriel. Estou muito feliz de estar aqui, de bater um papo sobre essa carreira internacional, especialmente a minha, que não é muito padrão, né? Muito embora todo mundo tenha interesse hoje em ter uma experiência internacional, a minha é um pouquinho fora, diferente, assim, do que a gente costuma ver. Mas estou muito feliz. Eu também, Tati. Tati, eu vou tomar a liberdade aqui de chamar de Tati, tá? Você já me conhece. Claro. Porque eu sou desse Sem problema nenhum. Até os gringos me chamam de Tati, então é uma coisa que eu faço questão, então fica à vontade. Que ótimo. Então, beleza. Tati, conta como você foi parar no direito. Era sonho desde criancinha ou você quis seguir outra carreira e foi parar no direito? Como que foi isso aí? Então, pois é, não era sonho desde criancinha, não tinha ninguém na família advogado, minha mãe é artista plástica, meu pai é engenheiro, então assim, o direito eu tinha uma consistência muito grande de leitura, de gostar de escrever, sempre fui muito boa nisso, sempre tive um senso de justiça muito grande. Uhum. E aí, quando chegou aquele momento que a gente é jovem, né, é difícil a gente decidir o que a gente quer na vida, mas aí eu estava entre jornalismo e direito, e aí eu fiz um curso de jornalismo antes. E aí eu achei que não era para mim. Eu achei que não era para mim, eu achei que era, enfim, tinha que, você estava muito mais ouvindo de uma pessoa do que realmente fazendo o seu argumento, e aí acabei indo, para o direito. E fiz a faculdade, no começo eu trabalhava, mas não trabalhava com direito, e lá pelo 4º ano comecei a estagiar. O que você trabalhava? Desculpa Mas perguntar. parei. Não, eu trabalhava na Louis Vuitton. Eu trabalhava em loja, exatamente. Você aprendeu sobre atendimento, sobre clientes do luxo, para pensar Exato. para bancar os serviços advocatícios no nível não é muito barato, né? Não, exatamente. Eu acho que assim, acho que é um Legal. aprendizado, acho que você tá lá lidando com as pessoas, né, e então eu acho que foi um aprendizado, mas foi assim, acho que trabalhei, acho que 1 ano e meio, 2 anos, acho que foi para pagar uma parte da faculdade, apesar de eu ter bolsa, mas com a outra parte, eu pagava, e aí depois então fui estagiar. Desculpa, só mais uma pergunta, Tati, desculpa de interromper, mas Não, que eu fiquei claro, curioso. à vontade. Eu vi os quadros aí, eu gosto de ver o escritório da galera, que pra mim chama atenção. Mas sua mãe sendo artista plástica, como que era isso? Cara, minha mãe, ela é formada em artes plásticas, então assim, Aham. ela não era uma artista plástica em, atuação, vamos dizer assim. Tá. Como era isso? Qual era a diferença? A gente tinha um sítio, por exemplo, que era cheio de pintura da minha mãe na parede. Que da hora. Mas é isso. Então, Aham. assim, ela era uma, que nem a gente na gringa chama, uma stay at home mom, né, que era o Aham, normal sim. ali na época, tinha uma irmã e tal, então assim, minha mãe não era uma artista plástica em atuação. Uhum. Mas ela super incentivou, eu ser advogada, ela sempre achou que eu Legal. tinha essa habilidade com escrita e Uhum. tal, com a fala,
Então ela super incentivou com isso. E meu pai era engenheiro, meu pai sentava comigo para lição de matemática, sabe? Que eu achava dificiona, assim. Eu acho também. Quando a gente vai discutir o cateto da hipotenusa, alguma Deus coisa me livre. assim, né, Aham. exatamente. Aí meu pai sentava comigo e me preparava para as provas de matemática. Então, Que da assim, hora, Tati. dentro de casa não tinha nenhum advogado. Nossa, que da hora. Desculpa ter te interrompido, Tati, que eu fiquei Imagina, curioso fica à mesmo. vontade, E fica à aí, vontade. beleza. Então você seguiu daí, agora, então daí você entrou pra estagiar no direito. Exato. Aí eu entrei para estagiar no direito e aí, consegui uma vaga no contencioso na época. Uhum. Era uma época que, a gente ainda tinha que ir ao fórum, né, todo dia, não sei se você lembra. É, Você quer pegar o finalzinho, Tati. Barriga no balcão, exatamente. É, chorar barriga no pra ver balcão, processo a andar. gente subia ali no central, acho que no 20º pouco, ia descendo para não ter que subir, É, aí você, ia lá, tinha que ser charmosa com os cartorários, aí tinha gente que falava: "Ih, aquela vara, o é, cara chato, não sei o quê", então, é isso mesmo. era ao mesmo tempo interessante e hoje, obviamente, tudo é muito mais fácil. Então, estagiei na área de contencioso, e aí, eu fui convidada para trabalhar numa empresa de construção e infraestrutura. E eu Legal. resolvi ter essa experiência, falei: "Ah, eu acho que é uma experiência legal", não achei que era uma coisa que eu tivesse me preparando, mas como eu recebi um convite de uma pessoa conhecida, conhecia meu trabalho, eu falei: "Vou tentar". E aí eu trabalhei, acho que foram 2 anos e meio nessa empresa, e recebi um convite também de uma outra empresa, que é um spin-off dessa empresa, Que da hora. para trabalhar, para meio que estruturar o jurídico. Então eu cheguei nessa outra Putz, empresa, era uma empresa que bacana. estava num crescimento que também é da área de infraestrutura, um crescimento, grande, então eles estavam começando a perceber que o negócio não podia ficar solto ali sem alguém para organizar a casa. E aí eu montei equipe, Putz, que enfim, a gente bacana. estruturou tudo ali, era primeiro só eu, depois a gente foi estruturando, criou uma equipe disso, uma equipe daquilo, enfim, para todas as necessidades da obra, disso. E aí, em 2011 eu decidi, falei: "Ah, gente, quero fazer um LLM", o meu marido também é advogado, Ih, falei: família "Vamos, toda agora. bora". É, exatamente, por enquanto a gente naquela época a gente ainda não tinha filho, Aham, ele falou: "Não, vamos", aí a gente aplicou, a gente queria muito ir pra Europa, a gente não queria muito os sim. Estados Unidos, e aí fomos fazer um LLM, eu fiz o LLM em Queen Mary. Putz, que da hora. Foi um ano super bacana, diferente, a estrutura também do mestrado é diferente, né, eu acho que tem muita gente que hoje já sabe, mas em 2012 isso não era, a gente, assim, apesar das Sim. pessoas já fazerem LLM, não era uma coisa tão comum. E aí, a estrutura é diferente, você tem aquele método socrático que eles usam, que você tem que se preparar para as aulas. Eu achava isso muito legal, eu gostei, tinha gente que reclamava, eu me identifiquei muito fácil, porque eu achava que eu prestava atenção muito mais nas aulas, porque eu tinha me preparado. Então eu Uhum. queria esclarecer dúvidas, eu queria ouvir a opinião do professor sobre aquilo e tal. Então eu achei muito bacana, é um ano de você conhece muita gente, de muita cultura, diferente. Londres é um lugar assim, né, Ah, é Londres é um maravilhoso, lugar eu de muita adoro lá. cultura, exatamente, cultura muito diversa, então, sei lá, minhas melhores amigas tinha portuguesa, tinha um francês, que É muito são meus amigos cosmopolita, até né? hoje. Exatamente. São meus amigos até hoje, turcos, enfim, e obviamente uma turminha de brasileiros que a gente sempre, estava junto, A fazia patotinha festa ali. e tal, tem sempre uma patotinha, mas foi muito bacana o LLM. E aí, na época, o que aconteceu foi assim, o meu marido queria fazer um Uhum. estágio, eu tinha que voltar para a empresa, porque a empresa tinha me ajudado a pagar, acho que pagou quase tudo do mestrado. Pô, beleza. E aí, a gente aplicou, ele estava aplicando para vagas e chegou um amigo meu e falou: "Tem essa vaga aqui, por que você não aplica?" Eu falei: "Tá bom, vou aplicar", mas foi assim, uma, que foi no Nossa, White& Case. cala a Então boca, assim, que eu da não hora. consegui, eu não fui pelo caminho normal que hoje a gente costuma ser, que a pessoa vai e faz um LLM, e aí via um escritório parceiro, né, aqui do Uhum. Brasil, você consegue uma vaga de um que a gente chama de secondment. Então para mim foi entrevista mesmo, e aí me chamaram para fazer um internship lá no White& Case de Londres, E e só foi pra quem não sabe, né, Tati, o White& Case é um dos principais escritórios do mundo, né, gente. Então engraçado. é É super um legal, bem escritório bacana mesmo. americano, isso, é um escritório americano, um dos maiores do mundo,
e muito forte nessa área de arbitragem, na área de disputas. Uhum. Já foi por anos o primeiro, hoje eu não sei se é primeiro ou segundo, fica ali revezando, mas é um dos maiores nessa área de disputa. Então, para mim, eu achei que fosse uma oportunidade grande, muito embora foi assim, Gabriel, eu era diretora jurídica de uma empresa, né, talvez muito cedo, Cara, que da hora. mas eu Não, tive que mas voltar a ser intern, e literalmente acho que o meu primeiro acho que na minha primeira semana lá, um dos sócios me liga e falou assim: "Tatiana, eu preciso de ajuda na audiência". "Ah, tá bom", né, aí eu comecei a uhum. trabalhar no caso e tal. "Ah, mas então no domingo, você vai ter que fazer um negócio aqui, a gente precisa levar uns negócios aqui, então". Aí eu e os outros associados, a gente estava literalmente colocando o que a gente chamava na época de bundles, né, que era Ah, sim, que sim. a gente tinha que dar, assim, cadernos, né, hoje tudo tá online, mas tinha que dar cadernos para o tribunal, para eles acompanharem a audiência. Então a gente foi literalmente levar, colocando nas bicicletas, né, e levar, porque em Londres tudo é muito perto, então o Sim, sim. escritório era muito perto, então não valia muito a pena, a gente colocava na bicicleta e foi levar para Que da hora. o lugar que ia ser a audiência. Então, assim, comecei como intern, aí fui, dentro do próprio escritório, eh, eu tinha uma experiência grande, então, Sim. enfim, eu era uma intern boa, Era uma tinha uma Inter Premium. experiência, intern premium, e o meu marido estava trabalhando também num escritório americano, mas em Paris. E aí quando deu os meus 6 meses, eu disse: "Olha, estou indo para Paris, vou ficar lá mais uns meses com meu marido, que ele ainda tem o contrato dele, e tchau". E aí ele falou: "Não, não, Tatiana, a gente gosta muito de você, fica no escritório de Paris". Que beleza. E aí eu fiquei no escritório de Que Paris, lá da no White hora. Case, foi bem bacana também, foi uma outra experiência muito legal. Aqui uma opinião impopular, não sei se você mas Manda bala, eu tô nem aí. Paris é um lugar muito legal para visitar, mas para morar, not so much. É, eu Nem tanto. eu tenho a mesma impressão, viu, Tati, Exato. quando Mas nada assim, cons por é, vários motivos, mas eu acho que o pior é que eu não falo francês fluente, aprendi ali umas pode palavrinhas para lidar no dia a dia, mas foi muito bacana também estar lá, fiquei lá, mas em e defesa dos parisienses falam que melhorou, viu, porque eu peguei uma fase meio minha irmã estudou na Sorbonne lá, a gente ficou lá um tempo em Paris, fui visitar ela, e eu tive essa mesma impressão de Paris, viu, Tati. é. Mas fala que melhorou, o pessoal tá mais receptivo. Eu acho que não é nem a recepção das pessoas. No escritório, as pessoas eram extremamente receptivas comigo, Aham, inclusive até também, assim, até mais latinas do que os ingleses, no aham. sentido são mais latinas mesmo, mas no sentido de ir à cozinha, tomar um cafezinho e todo Sim, mundo dar sim. risada, de Ah, bater que papo legal, sobre você foi legal, não futebol sabia. e tal, mas, então, assim, não tive nenhum problema no escritório, muito pelo contrário, Que bom. tive a vários tenho melhores amigos franceses até hoje que eu adoro, então, assim, não tenho nada Mas Londres é contra mais o legal. francês. Exatamente. Mas Londres era mais legal, não sei por quê, mas era mais bacana de morar. Eu acho que, assim, como cidade, é uma cidade eh, mais, assim, mundial, sabe. Você se Total, sente sim. ali super recebida e, enfim. Então, fiquei em Paris, acho que a gente ficou mais eu fiquei 7 meses, mais ou menos, e aí eles me convidaram para pra voltar para Londres como uma Que da associada hora. normal do time, e aí foi onde eu entrei na carreira de associada normalmente, igual a todo mundo. E aí foi, né, e aí fiquei no White Case acho que quase 10 anos, trabalhando com arbitragem internacional, durante todos esses 10 anos, trabalhei em muitos casos brasileiros, mas também trabalhei em muitos casos não brasileiros, e em 2023, por um motivo também de família, pessoal, Uhum, enfim, a gente resolveu voltar para o Brasil, uhum. e estamos aqui. Hoje eu sou sócia aqui também do Demarest na área de resolução de disputas. Então, assim, para resumir bem, e já foi comprido, essa é a Sim. minha história, Gabriel. Sensacional. Que história Woodstart, muito bacana. E só para aproveitar, como que foi, o que que você achou do White Case? Como que era diferente do Brasil, assim, vamos dizer, essa experiência lá de É muito organização? diferente. É muito diferente, assim, eu acho que eu falando um pouquinho aqui da minha área, tá, eu Claro, não do escritório como um todo, que claro. talvez eu não tinha na época, obviamente, eu Sim, era um sim. cargo muito júnior, eu não tinha tanta visibilidade Uhum. de como as coisas se estruturam, mas dentro da área de arbitragem, começa que você não tem, o volume de casos que se tem no Brasil, né. Então você tem poucos casos, altamente complexos,
e de valores muito altos, porque você tem que justificar o pagamento por hora, que é um valor altíssimo. Obviamente tinha ali flexibilidade para fazer Sim, sim. algumas questões, mas realmente tem que ser um caso emblemático. Então, assim, os casos que eu trabalhei, a maioria, você vê ali, tá na mídia, é alguma coisa que aconteceu, porque tem que ser realmente muito relevante. Então começa com isso. Aqui no Brasil, acho que qualquer escritório, grande, pequeno, boutique, tem que ter um pouquinho de volume para Pagar as contas. literalmente pagar as contas. O outro é a estrutura de pagamento, que eu acho que é muito diferente, né. Aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa do êxito, sempre teve, você tem a sucumbência do processo, que é natural aqui no Brasil também, e lá você não tem isso. Muito obviamente tem gente que trabalha, tem, mas, e os escritórios grandes, os escritórios americanos não. Então, é muito na hora, né, que a gente chamava lá de billable hours, né, que você vai lá, você sempre tem que estar com o seu time sheet em dia, você tem que estar bastante busy, então eu acho que essas 2 questões aí, eu acho que são as mais, em termos de estruturação de negócio, é bem diferentes do que a gente tem aqui no contencioso especificamente. Eh, eu acho que é isso. Perfeito, Tati, que legal. Tati, indo direto no ponto aqui hoje do tema, eu queria saber, na sua visão, quais habilidades são indispensáveis para quem quer atuar com arbitragem internacional? Eu acho que, assim, arbitragem internacional é um bicho diferente de arbitragem doméstica, tá. Assim, é muito similar, a estrutura é muito similar, quem trabalha com arbitragem aqui no Brasil vai se encaixar com um nível de tranquilidade, vai entender a lógica e tal, mas assim, é um bicho diferente. Eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, me colocaram ali numa arbitragem, né, eu cheguei e tal: "Não, essa arbitragem aqui vai ter uma audiência e tal". Aí 2 coisas que eu me lembro que eu falei foi assim: "Gente, aqui, a gente vai, fazer o que a gente chama de advocacy, né, que é as perguntas na audiência e tal. Preparei aqui as perguntas, aí um dos sócios olhou e falou assim: "Tatiana, maravilhoso, mas olha só, eh, eles não vão deixar isso ser feito dessa forma". Eu disse: "O quê?". "Não, não, você está fazendo perguntas fechadas, né". Aí eu disse: "Olha, mas então", eu falei: "Olha, o laudo está muito ruim, eu vou fazer perguntas para um perito, eu não posso dar a chance para esse perito melhorar o laudo dele, porque se eu pergunto para ele por que que ele escreveu isso, ele tem a chance de melhorar ou de endereçar aquilo que ele não endereçou. Então eu não quero dar essa chance para ele, eu tenho que fazer perguntas que coloquem ele na berlinda e que realmente façam com que fique claro para o tribunal que o laudo estava ruim, que as conclusões deles são erradas e tal". Então essa acho que foi uma das primeiras coisas, assim, que eu notei e falei: "Cara, isso aqui é muito diferente". A outra eu me lembro de falar assim: "Ah não", o pessoal discutindo: "Porque a lei, porque a lei, porque a lei", eu falei: "Gente, a lei é importante, mas os fatos são mais importantes". E aí eu vou te falar por quê. Na arbitragem internacional, o normal é você ter é internacional, né, então tem que justificar, tem que ter um Sim. elemento internacional. Pode ser as partes, pode ser a lei. O que normalmente acontece em escritórios americanos grandes que cuidam desses casos em arbitragem internacional, é você ter uma lei completamente diversa daquela que as pessoas são qualificadas. Então você vai ter, sei lá, eu já trabalhei em casos que tinha lei turca, lei japonesa, Caramba, que legal. lei russa, e aí o que que você vai fazer? Você vai trabalhar com um co-counsel naquilo. Mas o foco do escritório, muito maior, vai ser no contrato, vai ser nos fatos, vai ser na tentativa de mostrar de fazer uma estratégia com base naquilo que aconteceu. Então eu acho que uma das coisas também que nossa, porque a lei, porque a lei, porque a lei. Eu falei: "Gente, esquece, vamos aqui olhar os documentos, vamos entender o que aconteceu, vamos falar com as testemunhas". Então eu sinto que, porque a arbitragem internacional, ela herda essa coisa do common law, que é assim, common, né, o que aconteceu de verdade, a lei, ela é relevante, mas ela encaixa dentro dos fatos, eu sinto que eu olho muito mais para isso hoje do que para a lei. Eu acho que a lei é um pano de fundo aí e é importante, de novo, ela vai justificar tudo, mas acaba que naturalmente você faz isso. E outras coisas também diferentes, né, de arbitragem internacional, então você tem o que a gente chama de document production, não sei se você já ouviu falar, Não, não, não. mas basicamente aqui no Brasil você apresenta os documentos que você quer na sua inicial, a Ah, parte contrária também apresenta, e tudo bem, né, aquilo que não for bom para você, aquele e-mail que você uhum. reconhece que você errou, você vai guardar ali na gaveta e não vai usar e tá tudo bem, é o jeito que a gente trabalha. Quando você tem uma arbitragem internacional,
as partes, obviamente, podem acordar com relação ao procedimento, isso não necessariamente precisa ser o caso em todas as arbitragens, mas de um modo geral, tende-se a ter uma fase que a gente chama de exibição de documentos, que é basicamente eu vou pedir para o lado contrário, eu quero, olha, dentro dessa categoria de documentos, eu quero aqui que você me mostre tudo que você tem. Então, por exemplo, os e-mails tocados entre o Gabriel e a Tatiana. Aí vai chegar lá a requisição de e-mail, eu vou falar, putz, bem esse e-mail aqui que eu reconheci para o Gabriel que eu estava errada, mas você tem que produzir. E aí, o outro lado, e é uma fase chata, demorada, e Burocrata. burocrática, enfim, uma das questões, acho que o brasileiro não gosta muito, a gente não incorporou, já obviamente acontece em alguns casos, mas a gente não incorporou enfim, e é uma coisa que você precisa até, né, quando o cliente brasileiro está numa arbitragem dessa, precisa educar o cliente desde o início, porque ele não se conforma, né, em ter que fazer isso. Então acho que assim, as diferenças são muitas. E hoje, Gabriel, acho que para concluir, uma das coisas que eu acho mais importante é você falar um inglês bom. Falar. Porque não necessariamente escrever, porque hoje com o IA, se você tem uma ideia, uma estratégia boa, você joga lá, o IA faz para você, você dá uma temperada ali e fica tudo bem. Agora falar, assim, o IA não tem como fazer para você. Então você se comunicar bem com o cliente, você se Você se comunicar enrola. bem com o escritório, você se comunicar bem com as partes, você saber se o caso for inglês, você saber fazer o advocacy em inglês, e bom inglês estruturado, normalmente é em inglês, claro, não sempre, mas eu estou dizendo aí como uma língua default, né, eu acho que é muito importante. Então acho que essa é mais ou menos aí o que eu, diria assim, diferenças, vai. E qual, Tati, é o principal desafio em trabalhar com casos assim de diferentes países? Você falou que já trabalhou com a lei turca, japonesa e tudo mais. Qual que é a principal dificuldade de trabalhar com pessoas de outros países na sua visão? Tem umas dificuldades práticas, né, então assim, tinha um caso que eu estava trabalhando, o perito estava em Los Angeles, as partes eram australianas, estavam em Perth, na Austrália, que é mais para cá, mas ainda assim longe, e a gente estava em Londres. Então a gente só fazia call ou às 11 da noite ou às 6 da manhã, né. Às vezes tinha um às 11 da noite e o outro às 6 da manhã. Então tem essas dificuldades práticas. Óbvio, dificuldades culturais também. Então, se você está Sim. lidando com, sei lá, com um cliente chinês, acho que a expectativa dele é uma, se você está lidando com um cliente australiano, é outra, com os americanos é outra, agilidade, nível de resposta, eh, praticidade das coisas. Então, sei lá, trabalhando com os ingleses, os americanos, eles vão esperar talvez respostas mais objetivas, enquanto que, se você está trabalhando com um país latino, nem tanto. Então eu acho que, assim, ajustar essas expectativas com o do cliente, com o seu co-counsel, eu acho que isso é também, assim, bastante importante. Mas de um modo geral, é uma coisa muito legal. Então, assim, no White& Case, assim, principalmente na área de arbitragens, a diversidade era absoluta. Então você tinha lá uma malay, uma francesa, eu, o outro que era turco, o outro que era alemão, a outra que era chilena, não sei quem, americano. Então, assim, a diversidade era, assim, dificilmente você tinha 2 ou 3 ingleses em arbitragem, tá, não necessariamente na área de contencioso, que a gente chama Sim. de litigation. Então, assim, eu achava isso super bacana, porque a perspectiva das pessoas é diferente, às vezes a pessoa olha de um jeito para uma coisa que você não olhou, muitas vezes, às vezes, você está trabalhando num caso, e aí você tem alguém que é local e a pessoa vai te dar "Não manda esse e-mail assim, porque ele não vai entender, ele vai achar grosso", sabe assim? Sim. Esse tipo de coisa. Então, assim, ou então: "Ah, mas se você mandar o WhatsApp, vai ser muito melhor", tipo, por exemplo, no Brasil hoje, né. Eh, "Ah, mas se você, fizer a reunião, na reunião vão ter 10 pessoas, se prepare", né, quando às vezes você está falando Sim. com asiáticos. Então eu acho que essa coisa cultural, eu acho que a gente tem que estar preparada, mas ela é muito enriquecedora, porque você, com base nisso, é um aprendizado de uma commodity que, na minha opinião, vai ser o diferencial, que é você ter habilidades humanas, é o que eu falei, falar, estar preparado para diferentes culturas, esse tipo de coisa, porque IA vai fazer muita coisa que a gente fazia, né, a escada do fórum, o IA está fazendo já faz tempo, então É. E aproveitando aí, Tati, já que a gente está falando um pouco de IA também, como que você vê o impacto disso, de fato, no trabalho? Você acha que vai mudar tudo, o modelo de negócio está mudando? Como que você está vendo isso? eu acho que vai.
Eu acho que está mudando já está em processo. Acho que a tendência da pirâmide, né, que a gente tinha Sim, ali, de você ter menos no topo e mais embaixo para carregar o piano, acho que ela deve mudar um pouco. sim. Eu acho que e as coisas estão muito rápidas, né, acho que Sim. há 2 meses atrás, eu acho que eu estaria mais empolgada do que eu estou hoje. Porque hoje a gente está vendo muita assim, você vê É notícia, assustador, grandes né? jornais Quer não, dizer, pelo menos eu acho. não, é, de muita gente, colocando freio nisso, porque o custo é muito Ah, grande, sim, total. porque, as coisas estão saindo muito parecidas, porque às vezes está usando IA para coisas que não necessariamente você precisa. Então eu acho que a gente vai, como ser humano, a gente achou um balanço aí, né, um equilíbrio, Uhum. quando teve a Revolução Industrial, eu acho que a gente achou um equilíbrio quando teve a internet, É assim. de eu e você, a gente era relativamente jovem quando teve a internet, então para a gente a transição foi ok, mas eu imagino que talvez para os nossos Sim, pais não necessariamente, então também mudou muito, é. perdeu-se muitos empregos. Eu acho que uma hora a gente vai achar aí um equilíbrio, mas eu acho que com relação ao mercado vai mudar muita coisa. Eu acho que a gente vai ter muito mais facilidade, é isso que eu falei, por exemplo, né, eu vejo muita gente que o inglês, claramente eu sei que não é tão bom, e vem lá uma peça, um e-mail perfeito, e eu vejo que foi feito por IA e tá tudo bem, né, Sim, e tá tudo bem, desde que a pessoa mas ao mesmo tempo também chega peça aqui para mim às vezes que você fala que e não vendo entendeu. não, não, é que vem aqui, assim, questões tipo, o mesmo tipo de expressão algumas vezes, então assim, tem que ter esse cuidado. Então assim, o mercado está mudando, está mudando. Quem não investir em IA vai ficar para trás? Vai. A gente vai achar um equilíbrio? Eu acho que eventualmente a gente É, vai achar. eu também acho. Eu vejo isso também. Bom, IA é que nem a máquina de datilografar e o computador. Você tem que usar o computador, cara. Não tem muito jeito. Você tem que usar IA, faz parte. Se você não É. usar, o seu concorrente vai usar, você vai ficar para trás e beleza, você vai ser destruído pelo mercado. E tem um ponto, mas porque para mim no começo sempre ficou, eu sou bem ansioso. Então, eu li a IA, falei, ferrou, as máquinas vão dominar o mundo, já era. E daí depois eu sempre lembro que todos esses, a gente já tá vendo isso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, é a regulação do governo para realmente impedir que as coisas saiam do controle, né? Não estou falando É. se está sendo bom ou ruim, tá? E não é o caso de discutir aqui. Mas, mas as coisas vão se ajeitar. E, Tati, para concluir, eu queria saber que dica que você daria para quem quer começar a atuar na área de arbitragem internacional, por onde que começa? Que dica que você dá? Depende de onde você está na sua carreira. Mas eu acho que, de novo, a primeira Um é advogado júnior. Pensou no advogado advogado, tá júnior que bom, vamos lá. só, que era. O advogado júnior, eu acho que o advogado júnior primeiro, assim, de novo, eu acho que precisa focar em ter um bom inglês. Se não tiver, hoje em dia a gente tem ferramentas, assim, brilhantes, assim, você Sim. assistir vídeos, eu me lembro que eu tinha algumas pessoas na Inglaterra que eu conhecia que não falavam inglês, e eu falava assim: "Assiste Peppa Pig", brincando, É, porque eu falava assim: "É um inglês muito fácil, é 5 minutos, você não vai ficar estressado". Então eu acho que, de novo, eu acho que hoje o inglês falado é mais importante do que antes, porque antes você escrevia e estava tudo bem, e agora você precisa, o destaque vai ser se você é melhor que os outros, nisso. Então eu acho que sem um inglês social. minimamente bom, não vai adiantar nada. O LLM é um bom passo para você estar lá, para você entender a cultura, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em Londres, tem bons LLMs na Espanha também, alguns eu acho que na Ásia também, em outros países da Europa, na Alemanha, na Itália, enfim. Então eu acho que o LLM, ajuda bastante, porque você está exposto a muitas culturas, você está exposto ao método de pensar, que é o método mais internacional. Dentro do próprio LLM costuma ter um time que te ajuda, né, eu acabei não precisando, mas assim, dentro do LLM tem um time que te ajuda a procurar emprego, caso você queira, ficar no lugar, né, e obviamente quem tiver em escritório tem essa facilidade hoje, como a gente trabalha em muitos casos internacionais, você tem essa facilidade de ter contato com os escritórios, às vezes alguém, um sócio ajudar. Então eu começaria por um bom inglês, um LLM, eu acho que se der, né, Uhum, é sim, caro, sim. não é um negócio acessível a todos. Tem vários escritórios que eu sei que dão bolsa ou ajudam ou, Sim. enfim, fazem financiamento, mas eu acho que esses talvez são os 2 passos. Se não imediatamente puder fazer isso e às vezes está Uhum. estagiando, né, às vezes ainda está em começo de carreira, eu acho que
hoje em dia também a gente tem muito trabalho aqui no Brasil de casos internacionais, não internacionais no sentido assim, você tem um caso turco sendo tocado por um escritório brasileiro, mas você fazendo muito co-counseling com escritório estrangeiro, então essa exposição, tentar trabalhar nesses casos, eu acho que ajuda muito também, porque você consegue pegar uma perspectiva, ver como é que funciona, ver o tipo de ação que você tem que fazer nele, e é isso aí, eu acho que essas são as dicas talvez as que eu consigo pensar aqui, como as mais importantes para você seguir, essa carreira, né. Perfeito, Tati. Tati, adorei a conversa. Muito obrigado por ter participado aqui do BD Law e por compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu queria saber se você tem um contato a deixar para o pessoal que quiser conversar com você e aprender mais sobre o tema aí. Claro, como eu mencionei aqui no começo, eu sou sócia aqui do Demarest, então, na área de resolução de disputas, então quem quiser entrar em contato pode, me mandar um e-mail no trferri@demarest.com.br. Ficaria super feliz de dar dicas sobre carreira internacional, sobre arbitragem internacional e outras questões aí que quiser bater papo sobre culturas diferentes. Só não me chama para discutir política, porque daí eu acho que melhor não, né, melhor Melhor cada um não. ficar no seu quadrado. Mas o resto, eu tô aqui super à disposição. Perfeito. Tati, você está no LinkedIn também, né? Tô no LinkedIn também, Tatiana Ferri. Valeu, viu? Obrigada, Gabriel. Até mais. Até mais. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.